gente vai observar do versículo 22, na verdade, a gente vai olhar também o 21, e vamos seguir ali até o verso 25 da carta de Tiago. Por isso, verso 21, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Que Deus abençoe sua palavra lida em nosso coração e que o Espírito Santo nos ilumine. Nesse período, nesta sessão que vamos examinar agora, e a sequência também, Tiago está tratando sobre o crente verdadeiro. Esse é o tema do 19 ao 27. Né? Como saber se a minha religião é verdadeira? E na próxima oportunidade a gente vai trabalhar isso de maneira mais acentuada, quando ele fala a religião verdadeira, visitar os órfãos, as viúvas, né, suprindo necessidades ali. Tiago, que é o nosso Iacobos, que é a palavra no grego para o nome Tiago, a tradução, o nosso Iacobos, está colocando aqui a ênfase na palavra. Se você observar a sequência que a gente tem apresentado, Tiago vai falar no verso 18 sobre a geração da palavra. Foi a palavra que gerou em nós a nova vida. Isso é conversão. Eu e você somos convertidos porque a palavra nos alcançou. Romanos vai dizer, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, essa sequência da palavra na vida, a importância da palavra na vida do crente e o que ela acarreta, o que ela concede. Então, ela nos gerou. Depois, Tiago vai falar desse acolhimento, desse recebimento da palavra. E ele vai dizer assim no verso 21, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada. Dois destaques aqui que a gente vai trabalhar hoje é o receber e a palavra sendo implantada na nossa vida. E depois a prática da palavra. Nós temos esta sequência. Quando nós falamos da geração, já fica claro que é conversão. Somos novas criaturas. Agora, o processo de recebimento da palavra, que o verso 21 está dizendo, é o processo de acolhimento da palavra, é o processo de ensino. Nós sabemos que temos que ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, e decorar a palavra. É muito importante também a gente decorar, lembrar dos versos da palavra. O Salmo 119 vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra em outras versões. É importante que a gente decore também, que a gente lembre dos textos, que a gente saiba até os endereços para que a palavra esteja na nossa vida. Esse processo de ensino da palavra é o que o próprio Tiago coloca no texto, é implantada e enxertada. O implante, ele é um termo usado na medicina. Eu não sou médico, mas nós podemos ter aí alguém da área médica, alguém da área da medicina e também na área dentária, muito usado na área dentária. Quando a gente pensa no implante, plantar, introduzir, inserir uma substância ou objeto no corpo com fins terapêuticos ou mesmo fins estéticos ou protéticos, no caso, então, da parte da odontologia. Agora, o objetivo de um implante ligado à medicina sempre é um objetivo de restauração. Pode ser o conserto de alguma coisa, você deve saber de pessoas que implantaram pinos na clavícula ou no ombro, algum problema de uma fratura que foi ligada por pinos. Então, esse é o objetivo de restauração, objetivo de conserto e também o apoio ao funcionamento. Então, a gente tem pessoas biônicas, cheias de pinos aí,
mas esse implante é colocado para fins de funcionamento do corpo, para retomada de movimentos. Isso diz para nós o quê? Que a palavra implantada na nossa vida faz a gente funcionar melhor. O implante da palavra é para trazer um benefício de funcionamento, um benefício também de restauração. O outro termo aqui para implante também é traduzido como enxerto. Essa palavra implantada, essa palavra enxertada em vós, vai dizer Tiago, ela é poderosa para salvar a vossa vida. E o enxerto já é uma linguagem da agricultura. E quando a gente tem o enxerto ligado à agricultura, nós temos que a união de duas plantas, dos tecidos de duas plantas, com o objetivo principal de juntar essas características para produzir mais e melhor. Muito usada hoje, isso tem se aumentado, se amplificado essa prática. Essa prática não é nova, já na época do mundo greco-romano, a primeira indicação, 300 anos antes de Cristo, já havia essa prática de enxerto na agricultura. Paulo vai usar essa figura, falando sobre a nossa salvação, que nós somos enxertados nessa videira, de maneira que o enxerto é a união de duas plantas para junção de características visando produzir melhor. Tiago está dizendo aqui que a palavra enxertada em nós, ela faz com que a gente produza mais frutos, uma quantidade maior de frutos e uma qualidade maior dos frutos. Esses dois aspectos. Nós temos, então, aqui dois aspectos, o implante e nós temos aqui o enxerto, pensando nesse processo de ensino e aprendizagem. A palavra na nossa vida, restauração. A palavra na nossa vida, produção. A palavra na nossa vida como restauração, como funcionamento. A palavra tem o poder de ajustar a nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus coloca a gente no lugar, coloca tudo no lugar. O que está em desordem, o que está funcionando mal na nossa vida, nos nossos pensamentos, os nossos desejos, nossas intenções. Quando a gente lê, medita, estuda a palavra, ela vai arrumando a nossa vida. Então, é importante que a gente tenha esse ensino de Tiago para que a gente, cada vez mais, cada um de nós tenha a disciplina desse contato com a palavra. E depois, o outro aspecto da produção de frutos, essa palavra colocada na nossa vida nos capacita. Nós devemos produzir frutos. Este é uma ordem também dada a nós, fruto que permaneça. Mas qual é a qualidade do nosso fruto? E qual é a quantidade que estamos produzindo? Então, quando nós temos o contato com a palavra, quando nós temos vivência na palavra, a gente produz melhor e produz fruto de qualidade. É o que Tiago está colocando aqui. A partir daí, do verso 22 ao 25, que nós já lemos, Tiago vai falar a respeito desta prática. Então, relembra a sequência: geração na palavra, implante na palavra e agora a prática na palavra. O que Tiago está dizendo é que não basta só ouvir. Hoje, alguns têm uma prática com podcast. E o podcast é uma gravação que é feita e você, então, coloca, você pode estar fazendo várias atividades ali e ouvindo o seu podcast nas várias mídias, e alguém que está falando lá aborda determinado tema, pode ser alguma informação, de maneira que isso está se proliferando no bom sentido. Mas não basta somente o podcast, não basta somente o ouvir, é preciso praticar, porque senão é perda de tempo. Tiago está dizendo, não basta somente ouvir, ou seja, não basta somente conhecer, é preciso praticar. Por quê? Porque o ouvir, o procurar aprender, estudar, pode trazer conhecimento. Mas não somente o conhecimento, porque nós encontramos hoje algumas pessoas, até em várias igrejas, que se tornam teólogos, profundos conhecedores da palavra, mas não colocam em prática. Nós temos uma gama de pessoas, né, nos vários segmentos das igrejas,
que muitas vezes se posicionam como teólogos, mas não produzem frutos. E há um perigo para... Não estou condenando a teologia, nem os teólogos são muito importantes, mas eu gosto muito da teologia prática. Existem teólogos que produzem teologia e buscam aprender somente para demonstrar orgulho, para demonstrar sapiência. Nós temos teólogos orgulhosos, existem ramos da teologia no Brasil hoje que são fomentados por um orgulho. É um orgulho teológico que despreza a outras linhas teológicas e se posiciona como um saber absoluto, como se a pessoa tivesse a verdade absoluta com respeito àquela situação. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Nós temos teólogos e pessoas que nota 10 em conhecimento e 0 em relacionamento. Então, é preciso entender também que o ensino de Tiago é que a gente conheça a palavra, sim, que a gente aprofunde a palavra, mas que ela nos leve a questões práticas, a uma prática e uma produção de frutos que abençoe as pessoas, abençoe os relacionamentos, abençoe os casamentos, abençoe a sociedade e abençoe a todos quantos estiverem ao nosso lado. Ouvir e conhecer, praticar é o objetivo. Por quê? Porque senão se torna um desperdício, é uma perda de tempo a pessoa que não pratica a palavra. Tiago deixa isso muito bem claro quando ele fala do auto-engano. Ele diz assim: sede praticantes, verso 22 da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A ausência da prática é engano. Ouviu para quê? Aprendeu para quê? Se não vai colocar em prática. Perdeu-se tempo, se auto-enganou. E para mostrar essa figura do engano, Tiago vai falar sobre o espelho. Eu quero crer que todo mundo aí na Pio de São Sebastião tem espelho em casa. A gente até pode dizer que nós olhamos no espelho pelo menos uma vez ao dia, uma vez por dia, pelo menos. Essa é uma prática muito comum a cada um de nós. Qual é a função do espelho? Por que a gente se olha no espelho? A gente entende que a função do espelho é mostrar como nós estamos. Como é que está a nossa aparência? A função do espelho é autoexame. E quando a gente se olha no espelho, a gente vê a nossa aparência, aí a gente está pronto com aquela imagem que chega do espelho para que a gente trabalhe a arrumação. Você olha no espelho, o cabelo está desalinhado, você vai pentear o cabelo. As mulheres têm essa situação de retocar a maquiagem ou de se maquiar, e aí o espelho é uma ferramenta primordial. Então, o espelho vai apresentar a aparência e nós vamos fazer os ajustes para colocar em dia. Pode ser nos cabelos, pode ser na face, pintura, pode ser na roupa, para ver se está alinhado. A gente fica olhando, né, para ver se nós estamos com a roupa combinando. E desta forma, nós temos esta função do espelho. Olhem só que interessante. Olha a barba do pastor Adilson. Olha o meu cabelo. Eu nunca tive o cabelo tão grande, assim, no sentido de ser volumoso. Minha barba nunca ficou desse jeito. Eu não tenho coragem de ir ao barbeiro por causa do Covid-19, o coronavírus. Não sei se alguém tem ido à barbearia, salão de beleza, esse já está funcionando. Mas eu não tenho, porque imagina um camarada fazendo a barba e fungando aqui, respirando perto de mim, com coronavírus. Tem aquela proteção acrílica, né? Tem a máscara e tem também aquela proteção. Mesmo que alguém esteja usando, eu sou muito medroso e eu não teria isso. Mas eu tenho que ficar aqui me olhando no espelho e tentando arrumar o cabelo. Não cortou, mas tem 1 quilo de gel no cabelo. Eu estou passando até um pouquinho na barba. Logo, logo vou poder voltar à barbearia e cuidar também da minha aparência. Interessante que o espelho ele nos ajuda a fazer esses reparos. E o espelho tem uma limitação. Por exemplo, o espelho mostra, mas ele não muda a aparência. Quando o Tiago fala da prática da palavra, é porque se a gente só olhar no espelho e a gente não mexer na aparência, não vai adiantar nada ter se olhado no espelho.
E ele vai dizer, pois se alguém é ouvinte da palavra, verso 23, e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, verso 24, vai embora e logo se esquece de como era. Gente, por que ele diz que a pessoa logo se esquece de como era? Quantos espelhos você tem em casa? Quantas vezes você se olha no espelho diariamente? Quantos espelhos a gente tem na sociedade, nas cidades, no shopping? Às vezes a gente vê pessoas andando no shopping, quando passa em cada vitrine, passa, né? E se olha, se alinha. A gente tem essa abundância de espelhos. Na época de Tiago, não. Então, na época de Tiago, o espelho era feito de bronze polido. Não havia o trabalho do vidro, do espelhamento, colocar aquela areia em alta temperatura, como é feito o vidro e o espelho. Não havia ainda essa prática, de maneira que o bronze não era todo mundo que podia ter. Então, nem todo mundo tinha espelho para se olhar diariamente. Quando alguém se olhava, por ocasião de se olhar no espelho, ia embora, e para retornar a ver a aparência, às vezes demorava dias, semanas. E a possibilidade da pessoa se esquecer era muito grande. O que Tiago está dizendo é que, se você observou alguma coisa errada na sua vida, conserte, não demore. A Bíblia, ela mostra como nós estamos. A Bíblia, ela vai apresentar as nossas mazelas, os nossos defeitos, e nós vamos consertando. Por isso, nós precisamos ir mais vezes ao espelho da palavra. Não é somente uma vez por mês, porque nós temos a palavra que a gente pode acessar. Então, desta forma, ler a palavra todos os dias, estudar a palavra, ouvir a palavra. Eu agora estou falando, vocês estão ouvindo. É necessário colocar em prática aquilo que a gente ouve, para que isso possa fazer diferença na nossa vida. E esse é o ensino de Tiago aqui. E ele diz assim, entretanto, verso 25, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, este será abençoado no que fizer. E eu me lembrei do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, quando Jesus termina. Olha só que interessante, gente. Jesus coloca um Sermão do Monte de maneira magistral. Ele aborda temas que são básicos na vida de cada pessoa, dos seus seguidores. Ele vai falar das bem-aventuranças, ele vai falar que a gente é sal e luz do mundo, ele vai falar como é que a gente trabalha com a questão da lei, sobre o homicídio, adultério, juramentos, amar os inimigos, ostentação. Ele fala da oração, o perigo das riquezas. E ele segue, né, o juízo precipitado, a persistência na oração, 2 portas, 2 caminhos. Como que Jesus termina esse sermão? As pessoas ouviram e, se não colocarem em prática, não valeu de nada. Então, olha como Jesus termina o Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força em toda aquela casa. E ela caiu e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Desta forma, queridos, que Deus nos ajude a colocar em prática a palavra de Deus e não sermos somente ouvintes. Lembrando, fomos gerados pela palavra. Há toda uma parte de ensino e aprendizagem na palavra, nesse acolhimento. Mas é importante que a gente pratique. Coloque a palavra em prática no teu casamento.
Jesus nos orienta a amar as esposas. As mulheres são submissas, os homens devem amar. São dois pesos aí de importância. Tem dificuldades, mas a gente ama, a gente dá a vida pela esposa. A mulher é ajudadora. Amar os filhos, criar os filhos. Coloque a palavra em prática nos relacionamentos, na sua casa, na sua família. A palavra nos orienta, a palavra dócil, a palavra branda desvia o furor. Nesse tempo de pandemia, às vezes, se você estiver tentado a levantar o tom de voz, abaixe o tom de voz. A palavra nos orienta a ter domínio próprio. A palavra nos orienta a ter cuidado com as finanças, a sermos praticantes fiéis, dizimistas, ofertantes, confiando em Deus. São vários os preceitos que nós temos na palavra que precisamos colocar em prática para a honra e glória do nosso Deus.